Centro Educacional Agnus Dei. Brincando é que se aprende. Sejam bem-vindos ao Conhecer e Aprender. Eu sou Durval Braga Neto e mais uma vez é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre carreira, negócio, sobre educação também. E a você que nos acompanha pelo canal 44 do Amazon Site, muitíssimo obrigado pela sua audiência, e a você também que nos acompanha pela nossa página no Facebook. Por favor, mande sugestões, críticas, dúvidas, são sempre muito bem aceitas e recebidas aqui pela nossa equipe. E o tema de hoje é comunicação, para falar um pouquinho sobre a importância da comunicação em todos os aspectos da vida, sobretudo a comunicação empresarial. Nós convidamos a jornalista Vânia Vial, que vai dividir com a gente aqui um pouquinho da sua grande experiência na área. Vânia, seja muito bem-vinda ao Conhecer e Aprender. Muito obrigada a você, Durval, pela oportunidade, principalmente para falar de um tema que é extremamente relevante nos dias de hoje e é fascinante, que é a comunicação. E que você é apaixonada, né, Vânia? Ah, sem dúvida. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por comunicação. Legal. Vânia, eu vou começar o programa esclarecendo uma dúvida pessoal que eu tenho. Com esse advento da internet, com essa tecnologia exponencial que a gente vive hoje, essa velocidade que se tem da informação, eu percebo que muitas empresas, nunca antes a gente percebeu uma tamanha exposição de pessoas e empresas, sobretudo na internet. E eu percebo, analisando ali a minha timeline no Facebook, que tem gente que de tanto aparecer gera até um certo constrangimento. Você fica meio aborrecido de ver aquela pessoa o dia inteiro na timeline. Empresas também. Sim. Tem que ter muito cuidado com isso, né, Vânia? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um momento ímpar assim, na comunicação, porque todos têm voz. Né? Todas as pessoas, os indivíduos que formam uma empresa têm voz através das redes sociais. Então, essas novas mídias estão dando uma nova roupagem ao cenário da comunicação nas empresas. Antigamente, as empresas tinham aquela comunicação de empresa para empregado. E hoje o empregado tem voz. Então, através das redes sociais, nós temos lá N gerações participando da sua timeline. Sim. Nós temos a geração Y e a geração Z, que já são pessoas super antenadas, são esses mais jovens, que têm uma outra linguagem. E nós temos os que estão entrando hoje, são de outras gerações mais passadas, e que estão entrando com o bonde andando. Então, às vezes, o conteúdo postado ou a quantidade de informação que eles geram ou a qualidade da informação, né? Exatamente, a relevância, é o que faz com que nós tenhamos uma certa restrição com algumas pessoas. Em relação às empresas, a maior preocupação com relação a essa vida, esse DNA do colaborador que está exposto hoje na internet, é fazer essa convergência entre a cultura da empresa, a pessoa, o DNA pessoal do funcionário e essa terceira figura, esse avatar que ele se apresenta na internet, através das redes sociais. Então, que na maioria das vezes é meio construído, né, Vânia? Sim. Vamos colocar aqui que é bastante construído. Se nós formos fazer uma análise crítica de algumas postagens, nós podemos ver que só tem um lado positivo da pessoa na internet. E a vida real não é assim. A vida real nós temos o lado positivo, o lado negativo, os altos e baixos, como é a vida. Então, esse terceiro elemento, esse terceiro DNA, que é o avatar da pessoa da internet, às vezes não tem muitos critérios. Então, quando eu trabalho numa empresa, eu sou Vânia Vial da empresa X. Eu não consigo desvincular a minha imagem pessoal da minha imagem empresarial. E quando eu construo essa terceira imagem na internet, através das minhas redes sociais, eu preciso ter essa sinergia e essa coerência entre as minhas três pessoas, porque senão eu influencio a comunicação empresarial. Então, eu ia te fazer uma pergunta. Uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu fiz uma coluna em que, a partir de um artigo que eu li, se eu não me engano, era uma empresa de engenharia civil, e que um rapaz tinha feito um comentário bastante machista sobre uma outra moça, que ela não tinha condições de trabalhar na engenharia civil, e isso aí culminou com a demissão dele. Sem dúvida. Até onde
pode-se ir? Qual é o cuidado que a pessoa que trabalha dentro de uma organização e que vive uma cultura, muitas vezes, bastante forte, né? Que cuidados você sugere a quem está nos assistindo para ter em relação à sua postura nas mídias sociais? É os cuidados básicos que qualquer ser humano tem que ter, independente se é nas redes sociais, se é na sua vida privada ou se é na sua vida pública. Que é respeito às outras pessoas, que é ter coerência com a sua fala, mas principalmente ter equilíbrio emocional. Então, o que nós percebemos é que as pessoas estão muito ávidas a dar suas contribuições, a fazer seus comentários, fazendo uma brincadeira assim, nós temos hoje trilhões de especialistas na internet comentando sobre alguns assuntos e que você, fazendo uma análise crítica, você percebe que é extremamente superficial, é uma coisa pontual, factual. Eu estou ali, eu li, não compreendi, não li as entrelinhas, às vezes nem avaliei o conteúdo e faço meu comentário, que é o que deve ter acontecido ou possivelmente ter acontecido. Então, esse tipo de comentário racista ou, né, de qualquer cunho que não seja coerente com uma postura profissional, sim, é passível de demissão, é passível de outras instâncias, inclusive, além da empresa. Hoje, os profissionais de RH têm um cuidado muito grande na hora de fazer uma contratação. Essa era a minha próxima pergunta. Eles vão lá e dão uma vasculhadinha nas redes sociais também. Uma vasculhadona. Na verdade, é uma vasculhadona mesmo. Antigamente contratava-se as pessoas pelo seu currículo, pelo seu histórico profissional, e esse lado comportamental era só através dos testes psicológicos, não havia outra forma de fazer essa avaliação. E hoje, com as redes sociais, com os diversos caminhos que se tem, né, nas redes sociais, os profissionais de RH, sim, já estão vasculhando a nossa vida pessoal através da internet. Então, observa-se o quê? A sua coerência de linguagem, o que você posta, o que você retransmite na internet, o seu tipo de comentário, a sua postura do seu avatar. Sim, do jeito que você se coloca. Do jeito que você se coloca para o mundo através de uma rede social. Perfeito. E sim, se não é adequado com a cultura empresarial daquela empresa, com aquele DNA, está fora. Perfeito. Sem dúvida, está fora. Vânia, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e no segundo bloco a gente vai continuar falando um pouquinho sobre esse assunto que é muito interessante, que é a questão da comunicação, como você se comportar, como você se comunicar, mas é já, depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender e o tema de hoje é comunicação. Eu estou aqui com a jornalista Vânia Vial, que está me dando uma aula aqui de comunicação para nós todos aqui. E Vânia, esse segundo bloco eu queria dedicar à questão da importância da comunicação para crianças e jovens, porque a gente sabe que eu já presenciei, por exemplo, apresentações catastróficas de projetos. A pessoa tem uma dificuldade enorme de se expressar, de falar, não só na TV, mas de falar em público, de participar de uma reunião, de se colocar. Eu acho que isso aí é um dos talentos, uma das habilidades que mais se demanda no mercado corporativo. Sim. Como é que a gente poderia fazer, que sugestões que se daria para os educadores, para os pais que estão nos assistindo nesse momento, para de repente começar a fomentar isso lá na infância, com os jovens? Como é que a gente poderia fazer isso, hein, Vânia? Gente, as crianças de hoje são jovens de amanhã. Se nós continuarmos a termos a mesma postura de termos essa evolução tecnológica, as ferramentas tecnológicas interferindo na nossa vida da forma que estão, nós vamos, não que são negativas, mas o uso delas de forma negativa. Então, se nós deixarmos nossas crianças cada vez mais afastadas uma das outras, do contato físico, do brincar quando são crianças e de usar essas ferramentas de uma forma mais lúdica, nós vamos ter, sim, jovens cada vez menos preparados para a vida, menos preparados para se comunicar de uma forma correta, menos preparados para ter uma postura profissional quando eles entrarem no mercado de trabalho. Até adoecidos, né, Vânia? Adoecidos, sem dúvida, adoecidos, porque vamos pensar aqui conosco. Você que está vendo o programa agora, está ouvindo. Você está vendo pelo quê? Pela internet? Pelo seu smartphone? Por um PC? Por um computador?
Não é verdade? Sim. Então, hoje nós temos mais telefones, mais smartphones, mais telefones celulares do que pessoas no Brasil. São 206 milhões de habitantes para 242 milhões de aparelhos celulares. É um dado alarmante, né? É, exatamente. É o último dado que nós temos. Desse ano, inclusive. E, então, o que acontece? Os jovens, a criança, não é nem os jovens, a criança que está lá em idade escolar, hoje ela usa tablet, ela usa smartphone e é bom? Sim, desde que se tenha um acompanhamento dos pais, que não tenha o distanciamento dos pais porque eles estão usando as ferramentas. Muitos pais dão um tablet com alguma coisa para a criança ficar quieta. Então, onde há interação? Acabou a interação entre pais e filhos na idade de infância e principalmente a interação entre as crianças. Esse distanciamento faz com que elas tenham cada vez menos contato com as outras pessoas, mais dificuldade de se comunicar, mais dificuldade de elaborar um pensamento coerente, de saber, de articular esse pensamento, de saber se portar diante de determinada situação. E aí o que acontece? Enquanto está tudo bem, ela consegue se sair bem. Mas no primeiro desafio que ela tiver, ela vai ter dificuldade de crescimento, vai ter dificuldade de desenvolvimento intelectual, vai ter dificuldade de como se construir enquanto ser humano. E isso, obviamente, vai impactar nas relações dela no futuro. Os gerentes de RH estão hoje desesperados porque eles têm pessoas tecnicamente até boas, mas com dificuldade de vender um projeto, de participar de uma reunião. Imaturidade total. Sim. Nossos jovens hoje estão crescendo mais tarde, estão amadurecendo mais tarde, por conta de várias tecnologias e várias ações do ser humano que faz com que eles tenham esse amadurecimento mais tarde. Você está me dizendo que a curva da capacidade cognitiva está muito distante da emocional, digamos assim. Exatamente. Então, as ferramentas, a tecnologia hoje, eu acho que deveria ser usada nas escolas, que foi sua pergunta inicial, bem mais cedo, principalmente no lado lúdico, no lado do entretenimento também, não só no lado da informação, do conhecimento gerado, mas sim no lado lúdico. Você falou do teatro, excelente, porque as crianças começam a se expressar, a ter uma maturidade de expressão, ou assim, aquela convicção. Hoje elas têm medo. Elas não sabem da capacidade que elas têm baixa hoje. Autoestima, baixa extremamente baixa autoestima, extremamente a confiança lá embaixo. Porque elas têm medo da capacidade que elas têm, elas não reconhecem isso. Porque falta o quê? A interatividade para ela expor aquilo, ela vivenciar aquilo. Porque quando ela passa a vivenciar alguma coisa, como o teatro, ela começa a ter mais convicção de que ela pode sim. Poxa, eu consigo fazer isso, eu tenho capacidade para isso, eu tenho intelecto para isso. Você acha que é uma tela dividindo as crianças dos pais, por exemplo? Sem dúvida, várias telas, de diversos tamanhos, né? De diversos tamanhos, de diversos formatos, enfim, e com várias finalidades. Mas todas touchscreen, né? Todas touchscreen. Se você pegar uma criança hoje de 2 anos e der um celular para ela antigo, ela vai ficar na tela da TV, ela vai ficar tentando passar o dedinho lá. Isso já está ali internalizado, elas nascem com isso. Na verdade, como a gente falou agora há pouco, nós somos imigrantes, né, Vânia? Mas eles são nativos, né? Eles são nativos. São crianças que, sabendo utilizar, nós adultos, nós educadores, né, pais principalmente, porque eu acho que falta demais a figura dos pais. O olho no olho, né? O olho no olho, a conversa. Gente, em comunicação, pode-se falar em N tecnologias, em N aparelhos para você se comunicar. Mas o olho no olho, o diálogo é fundamental. A essência do ser humano é o diálogo. Então, esse olho no olho, esse o pai sentar com o filho, conversar com ele, o educador sentar e conversar com ele, isso é o que falta hoje. Certamente teremos profissionais mais preparados e confiantes, né? Sem dúvida nenhuma, porque o emocional
vai crescer junto com o educacional, com o cognitivo, enfim. Excepcional. Nós estamos aqui conversando com a Vânia Vial, jornalista, falando um pouquinho sobre a importância da comunicação e sobre como a gente pode começar a fomentar isso na infância e na juventude. Mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já falando um pouquinho mais sobre esse tema. Não sai daí. Estamos de volta com Conhecer e Aprender, estamos falando um pouquinho sobre comunicação. A você que nos acompanha pelo canal 44 AmazonSat, muito obrigado por sua audiência. E nós estamos falando aqui sobre comunicação com a jornalista Vânia Vial. E esse último bloco, Vânia, eu queria dedicar, sobretudo, a um tema que eu acho bem bacana, que é a questão de como a comunicação pode mudar, né, uma percepção negativa de um produto, de um determinado serviço, para uma percepção positiva, uma experiência bacana. E aí, nos bastidores, nós conversávamos um pouquinho sobre, por exemplo, a experiência que você citou de um laboratório que transformou aquele momento da vacina, que é um momento temido pelas crianças, né, Vânia? Aterrorizante, numa experiência um pouco mais tranquila, um pouco mais suave. Você pode explicar para a gente como é que esse laboratório, por exemplo, proporcionou essa nova experiência? Claro, esse é um único exemplo, né, mais recente, que está aí rodando nas redes agora. A tecnologia, ela tem um poder de transformar a experiência negativa numa experiência positiva. O uso correto dessa tecnologia. Então, esse laboratório, ele fez o quê? Ele fez um aplicativo, né, através da realidade virtual, que é uma das tendências. Coloca aquele óculos. Coloca aquele óculos bonitinho, então é uma das tendências no Brasil, tá se desenvolvendo, no Amazonas também. Colocou o óculos, a criança tem uma outra percepção. Ela encontra um personagem, o personagem vai fazendo com que a enfermeira que está trabalhando aqui na aplicação tenha a convergência entre a fala do personagem e a ação da enfermeira. Então, o momento que é doloroso, que as crianças choram, que não querem, que esperneiam, enfim, é transformado numa experiência extremamente positiva, usando a tecnologia de forma lúdica, que é o que eu falei no bloco anterior. Nós vamos mudar o conhecimento das crianças de forma lúdica, e não só através de apostila, texto, enfim. Se você tem algumas escolas aqui, não sendo crítica, mas as escolas só veem o lado educacional, só veem o lado do aprendizado, para passar no vestibular, para passar no vestibular, para passar no vestibular. E baseado na máxima de que provavelmente o que foi feito no passado vai continuar funcionando, né? Então, essas crianças que estão nessa linha, esquecem o lado lúdico, esquecem o lado do entretenimento, e aí são os carentes emocionais. Sim. Entendeu? Exato. Então, a tecnologia vem para mudar este tipo de aprendizado das crianças. A gente falou agora um pouco de um aplicativo, né, Vânia? De matemática, por exemplo. Matemática eu acho que é o terror das escolas, né? Das escolas não, dos alunos, né? Das crianças. Eu acho que é a matéria mais odiada, vamos dizer assim. E nós temos exemplos aqui do Amazonas, gente. Não é de fora, não. É daqui. Pessoas que desenvolveram um aplicativo onde a matemática é trabalhada de forma lúdica, através de gamificação, que é uma outra tendência tecnológica, que é a gamificação como ferramenta de aprendizado. Só para registrar, a nossa produtora Cássia está dizendo que realmente ela concorda com isso, que matemática é um bicho papão. Não é, gente, não é. E olha que eu sou da área de comunicação. Mas, enfim, a matemática está sendo aprendida pelas crianças de uma forma totalmente lúdica, em forma de entretenimento, vamos colocar entre aspas esse entretenimento, mas com que o aluno tenha uma experiência extremamente positiva naquele aprendizado e não negativa. Então, esses aplicativos, a gamificação e a realidade virtual são duas tendências tecnológicas que podem dar suporte às escolas na mudança da forma de como passar o conhecimento para os alunos, como passar a informação para os alunos. E de repente pode mudar até a imagem que a escola constrói perante o público, né? Sem dúvida. Se eu tenho uma escola onde os meus alunos são, primeiro, felizes em estudar lá, e não uns robozinhos indo estudar lá. Então, se os meus alunos são felizes, consequentemente, os pais estão felizes, estão contentes com a escola. Se ela usa tecnologias de ponta, ferramentas de ponta para
fazer com que o aprendizado do meu filho seja, de fato, um aprendizado onde ele tenha prazer em receber aquela informação, é lógico que a escola vai ter pontos positivos, vai ser visualizada pela sociedade, vai ter um posicionamento diferenciado na sociedade em termos de marketing. Sem dúvida. Né? Então, isso sim é uma tendência que as escolas deveriam perceber isso. Pena que as escolas públicas ainda não tenham... Ainda estão engatinhando, muito, né? Estão muito longe. Vânia, agora você tocou num ponto muito importante, até você falou nos blocos anteriores, sobre a questão da importância do brincar. A gente, inclusive, fez recentemente um programa que deve ir ao ar sobre a importância do brincar. Agora, eu tenho uma percepção de que, na verdade, muita gente até concorda que brincar se tornaria o processo mais prazeroso, mais lúdico, mas eu tenho também a percepção de que muitas escolas têm um pouco de medo de vender essa imagem de uma instituição, digamos, mais descolada, mais tranquila, onde aprender é um prazer. Até porque se construiu a imagem de que a escola boa é a escola que tem um conteúdo forte, a disciplinadora, né? Aquela que parece como uma fábrica, né? Exatamente, os robozinhos que eu estava falando. Exatamente. Eu acredito que sim, mas eu acredito que as escolas têm esse desafio de mudar. Porque se nós queremos que o nosso futuro, que o futuro do nosso país seja diferente, nós temos que apostar nas nossas crianças. E a máxima de que, se continuarmos fazendo exatamente o que fazemos hoje, vamos ter os mesmos resultados que tínhamos antes. E já estamos tendo resultados ruins, né? Estamos tendo resultados ruins. Então, nós temos que mudar. É o desafio das escolas. Elas podem... Mudança gera medo? Claro, gera... Nossa, insegurança de que será que eu vou ser bem aceito pela sociedade? Sim ou não? Eu acho que vale a pena o risco. Porque a tecnologia não tem volta. Ela veio para ficar. Então, cabe a nós usarmos essa tecnologia de uma forma favorável. Não dá para remar contra essa maré, Não dá para remar contra a maré. Não dá para ficarmos de fora. Ou eu vou ser uma escola online, ou eu vou ser uma escola offline. Ou eu vou ser uma empresa online, ou eu vou ser uma empresa offline. A escola é a mesma coisa. Quem é o aluno que vai querer ir para uma escola que é arcaica, que é rígida, e quem é o aluno que vai querer ir para uma escola que não é que ela deixa de ter o aprendizado? Claro, não, não é isso. Dá para compatibilizar. Dá para compatibilizar. Eu vejo assim que muitas escolas têm muitos receios porque assim, realmente a nossa grade curricular, a nossa forma de ensino é muito engessada. É muito arcaica, carece de uma... Tem muita coisa para melhorar, né? Nossa, carece de um monte de melhorias. E as crianças, gente, elas não vivem no passado. Elas nasceram hoje, têm um chip embutido e querem o novo. Então, se elas vão para uma escola que ainda é offline, elas não vão ter prazer, elas não vão ter felicidade em ir para a escola. A gente não podia encerrar esse programa com uma colocação mais bem feita do que essa, viu, Vânia? Tem que mudar, tem muita coisa para mudar, né? Tem que mudar. Vânia, a gente queria muito te agradecer a presença aqui no nosso programa. Foi um prazer receber você. Tenho certeza que as suas contribuições são super valiosas para os educadores, para os pais que estão nos assistindo. E a você que nos acompanhou pelo canal 44 AmazonSat, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa. Tchau!